pessoal, na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí a respeito das eleições na França, que tiveram recentemente o seu primeiro turno, colocando lá frente a frente, de um lado, um candidato centrista, que na realidade manifesta uma tendência de centro-direita, que é o Emmanuel Macron, chamado também de outsider da política, e por um outro lado, a Marine Le Pen, da extrema-direita francesa, com uma política fortemente xenofóbica e que a afasta da União Europeia. Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo com a política da França e quais as possíveis consequências para o momento futuro. Primeiro, pessoal, que tradicionalmente a política francesa se dividia entre a direita e a esquerda tradicionais. A direita, obviamente, com uma visão muito mais conservadora no que diz respeito aos costumes, à ética, à participação na política internacional e a uma política econômica fundamentalmente de cunho liberal, e aí nós estamos falando de propostas como a desregulamentação da economia, a desregulamentação do mercado financeiro, a abertura das fronteiras para o livre comércio, por um outro lado, a crença de que a lei da oferta e da demanda leva a economia ao equilíbrio, e nisso foram propostas ao longo do tempo na França políticas de reforma trabalhista, basicamente reduzindo, restringindo o direito da classe trabalhadora, flexibilizando as relações de trabalho, permitindo contratação temporária, sobre a promessa de que isso geraria mais produto, mais produtividade, ao mesmo tempo mais contratações e redução do desemprego. Infelizmente, não foi isso que se verificou depois de que essas políticas foram implementadas na França. Outras propostas atingem, por exemplo, a Previdência. Então, no caso da França, o centro-direita propôs uma ampla reforma da Previdência, que, de novo, restringia o acesso do direito à população a aposentadorias e pensões. A promessa aqui, de novo, semelhante ao que ocorre no Brasil, era de que o déficit público seria parcialmente equacionado na França, permitindo ao país aumentar o volume de investimentos e retomar o crescimento econômico. De fato, novamente, não foi isso que aconteceu. Então, de um lado, eu tenho políticas, que são políticas conservadoras de direita, de caráter liberal, que historicamente foi defendida pela direita francesa. Do outro lado, nós temos o Partido Socialista francês, que fundamentalmente defende o oposto, uma maior intervenção do Estado na economia, a regulação dos mercados, uma maior proteção social do trabalhador e da previdência, e uma política mais dialógica no âmbito da própria União Europeia e com outros países. O problema é que o atual presidente François Hollande, ele sucede a um presidente de direita, que foi Nicolas Sarkozy, prometendo equacionar os problemas de desemprego na França, por um outro lado de crescimento econômico, enfrenta um grande problema que é o terrorismo em território francês, hoje cometido por simpatizantes do Estado Islâmico, e a promessa de que a França voltaria a um certo protagonismo dentro da União Europeia e no mundo. Pois bem, nós sabemos que Nicolas Sarkozy, da direita francesa, não conseguiu, com as suas reformas, implementar aquilo que o François Hollande prometeu. A população sai da direita com Nicolas Sarkozy e vota em François Hollande, que também não consegue com as suas reformas. Ele fez lá pequenas reformas no setor trabalhista, no setor previdenciário, tentou reativar a economia, voltar à importância política francesa e dar um enfrentamento ao terrorismo, e tudo isso também não foi conseguido aos olhos da maioria dos franceses. O resultado é que nessa eleição de 2017, a população francesa, então, optou por dois caminhos extremos. De um lado, a figura do outsider,
quem seria o outsider? É aquele que tradicionalmente não é um candidato político profissional. Ele tem uma entrada na política recente ou não tem um protagonismo na política, né, recente do país, mas desponta como um candidato, ou é aquele que se apresenta como gestor público, como aquele que não é político profissional, como é aquele que não faz parte do métier político tradicional e que, portanto, é uma alternativa de poder. E nesse caso, na França, essa figura do outsider é exatamente o Emmanuel Macron. Ele rejeita, né, determinados tipos de rótulos, ele disse que não é de esquerda e nem de direita e nem de centro, que ele vai, se for eleito presidente, pegar um pouco daquilo que existe de positivo, tanto na esquerda, quanto na direita, quanto no centro. Não se sabe exatamente o que seria isso, né, de positivo em cada um desses grupos. Ele diz que não é um político carreirista, não é um político profissional, e que, portanto, pode trazer para a França ares novos dentro da política. Isso nos mostra que o comportamento de parte da política mundial, e isso se reflete nos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, que também se apresenta como um gestor, como um cara bem sucedido na iniciativa privada e que, embora tenha sido eleito pelo Partido Republicano, que é um partido conservador, ele não compactua das mesmas ideias que os seus correligionários no Partido Republicano e, portanto, se apresenta como um outsider, como uma novidade dentro da política. Guardadas as devidas proporções e sem análise de mérito, é mais ou menos o que acontece com João Dória Júnior na Prefeitura de São Paulo, que também se apresenta como aquele que se candidata pelo PSDB, teoricamente um partido no Brasil de centro, né, com uma tendência a centro-direita, porém que se apresenta como empresário, como aquele que não é político profissional, como aquele que é um gestor público, como aquele que não compactua com essa velha escola política e quer fazer uma gestão nova na cidade de São Paulo. Observe, então, que há, no caso da França, dos Estados Unidos e no caso de São Paulo, né, de novo, uma tentativa de buscar alguém novo, fora do meio político, como se a solução estivesse, de alguma maneira, e guardadas as devidas proporções, fora da própria política ou da estrutura política tradicional. Do outro lado, na França, nós temos a Marine Le Pen. A Marine Le Pen, né, que é filha de Jean-Marie Le Pen, né, que é um extremista de direita dentro da França, que propõe políticas extremamente xenofóbicas. A Marine Le Pen propõe a saída da França da União Europeia, a fechada da França para os imigrantes, a expulsão de todos os imigrantes ilegais, um combate duro militar e policial à prática do terrorismo, propõe, por exemplo, que a França adote um caminho de proximidade com os Estados Unidos comandado por Trump, né? De um outro lado, vai propor o restabelecimento, né, da moeda francesa em detrimento do euro, né? Políticas, portanto, claramente xenofóbicas, num certo sentido, neofascistas, a serem adotadas por Marine Le Pen. E aí, a população, né, na última eleição, lembrando que nós vamos ainda para o segundo turno para definirmos quem será o presidente, a população coloca dois candidatos que não são, né, tradicionais dentro do espectro político de serem eleitos. Os candidatos, né, que concorreram com Macron e Le Pen, em sua imensa maioria, apoiam Macron, né, nesse segundo turno, e há realmente uma probabilidade de que ele seja o próximo presidente da França, porque há quase que uma união contrária a uma possível eleição de Marine Le Pen. Mas os franceses enfrentam, né, alguns problemas graves que ambos os candidatos, pelo menos até agora, não deram uma proposta concreta de solução. Um primeiro problema da França diz respeito à questão econômica.
A França hoje vem num crescimento econômico muito pequeno, sofreu muito com a crise econômica mundial que se espalhou para a União Europeia. A taxa de desemprego francesa é superior a 10% da população economicamente ativa. Mas essa taxa de desemprego é muito maior naqueles que são franceses, né, por nascimento, mas cujos pais e avós vieram das ex-colônias da França ou de países subdesenvolvidos ao final da Segunda Guerra Mundial. Então tem muita população dentro da França que veio da Argélia, da Tunísia, do Marrocos, né, mas também da Turquia e de outros países, cujos filhos e netos nasceram na França e, portanto, são cidadãos franceses, mas cuja ascendência é de origem de ex-colônias francesas ou de países subdesenvolvidos. Dentro da França, eles são discriminados socialmente no mercado de trabalho e a taxa de desemprego entre esses franceses, abre aspas, de segunda categoria, é muito maior, quase que o dobro dos franceses que são natos, né? Ou seja, daqueles que há gerações nasceram na França. O segundo problema da França hoje são os ataques terroristas. Desde os ataques contra o semanário Charlie Hebdo, a França já sofreu uma série de atentados. Um dos últimos foi um atentado em Nice, uma área litorânea do país, onde nós tivemos lá mais de dezena de mortos, né, dezenas de feridos, né, pelos chamados lobos solitários, que são simpáticos ao Estado Islâmico, e como a França tem um grande volume de imigrantes e, ao mesmo tempo, está na coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que ataca as posições do Estado Islâmico, o Estado Islâmico convocou os seus simpatizantes na Europa a se rebelarem e cometerem atentados terroristas contra o Estado francês. Então, a segunda questão é a questão do terrorismo. A terceira questão é que a França enfrenta uma onda conservadora pelo mundo. De um lado, você tem o Reino Unido, né, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, saindo da União Europeia. Do outro lado, a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Então, a França, ela enfrenta, como boa parte da Europa e do mundo, uma onda conservadora, né? Essa onda conservadora, liberal, muitas vezes xenófoba, né? Neofascista, em alguns casos com traço de neonazismo, de ultranacionalismo, são problemas que os franceses também têm que enfrentar. O baixo crescimento econômico, a questão da imigração, porque a União Europeia tem uma política clara de acolhimento à população refugiada, sobretudo aquela que vem do conflito da Síria e do Iraque. E aí, o temor de parte dos franceses de que no meio desses refugiados estejam, né, simpatizantes do grupo Estado Islâmico que venha cometer atentados terroristas em território francês. Então a França, ela pela primeira vez, ela se encontra diante de uma dicotomia que não é a dicotomia tradicional do Partido Socialista de esquerda e do Partido Conservador Liberal de direita. Hoje você tem o Emmanuel Macron, que é de centro ou centro-direita, abre aspas, um outsider da política, e por um outro lado, uma extremista de direita francesa, que é a Marine Le Pen, com propostas extremamente ultranacionalistas, xenofóbicas, neofascistas, né, para equacionar, né, o problema econômico, social e político da França atual. Então o mundo olha com muita atenção para a eleição francesa, porque isso pode ser, né, o crescimento de uma onda liberal conservadora no mundo. Ou nós podemos estancar essa onda de crescimento a partir da eleição na França. Então nós temos que observar com muita atenção essa parte da geopolítica mundial. Beleza? Vamos lá para o nosso quadro então, pessoal. O que nós temos aí, minha gente? Emmanuel Macron, né, e Marine Le Pen foram dois candidatos que passaram para o segundo e decisivo turno das eleições presidenciais marcadas para maio desse nosso ano de 2017.
pelo menos duas conclusões marcam o encerramento dessa primeira rodada de disputa. A primeira delas é os sinais de derrota da esquerda francesa, né? Macron é um candidato independente, num certo sentido um outsider, né? Que é classificado como de centro-direita. E do outro lado, ele vai enfrentar a Marine Le Pen, que é da extrema-direita dentro da França. A segunda conclusão é que os partidos tradicionais estão em queda. Além da esquerda como bloco ideológico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.